Olá, crianças. Eu sou a professora Vânia e hoje vim aqui falar para você sobre o patrimônio cultural material. Então, vamos fazer o vídeo 2. No vídeo um, nós vimos que o patrimônio cultural é a herança que nós recebemos do passado com a obrigação de guardar para o futuro. Então, vamos entender um pouquinho mais o que é o patrimônio material. O patrimônio material, pessoal, podemos dizer assim, que é aquele mais palpável, aquele que a gente pode pegar, tá? Que a gente precisa preservar a parte física dele, tá? Então, o patrimônio material, ele é representado pelas casas, e aqui eu trouxe para vocês uma foto da casa que pertenceu ao Guilherme Hardes. É uma casa muito especial para nós, porque foi a casa de um dos fundadores da cidade. Essa casa ela foi reconstruída nesse lugar em 1901, mas ela já foi construída antes em outros espaços dentro das terras do Guilherme Hartz. Então, desde 1901 que ela está nesse espaço e no bairro Primavera, que é então o lugar onde Nova Hartz começou. Ela é uma casa em Chaimel. Em Chaimel, são essas casas onde aparecem essas madeiras, tá? Eles faziam uma grande gaiola, vamos dizer assim, de madeira e preenchiam depois esses espaços com tijolos ou com pedra ou até mesmo com barro, tá? Essas são as casas em Chaimel. Aqui mais uma casa em Chaimel, então, que as casas em Chaimel, elas são também tradicionais da imigração alemã, né? Era uma técnica de construção já em desuso lá na Alemanha, mas que quando eles vieram para cá tinha bastante madeira, tinha bastante matéria-prima, então eles faziam esse tipo de casa. Essa aqui é a casa do José Schmidt. Lembra que nós temos a escola que se chama Escola José Schmidt? Essa é a casa do José Schmidt, que foi construída aproximadamente em 1880 e fica localizada no Arroio da Bica, também uma casa em Chaimel. Outro patrimônio cultural material da nossa cidade é a casa onde está o museu. Essa casa, era a casa do Guilherme Albino Miller, tá? Foi construída na década de 1940. E ela é localizada no centro da cidade. O Guilherme Albino Miller era um comerciante de Nova Hartz. E essa era a casa, então, que ele construiu para ele e a sua família viver. Aqui nós temos mais uma casa em Chaimel, tá? É uma casa que foi restaurada, já era a casa que pertenceu a uma família, ela foi construída no final do século XIX, início do século XX, então mais ou menos 1890, 1900, nós não temos certo a data de construção dessa casa, tá? E ela fica localizada no bairro Arroio da Bica e hoje então é a padaria Sabor da Bica. As igrejas também são um patrimônio cultural bastante importante, né? Porque elas falam da religiosidade das nossas comunidades. Essa foi construída em 1900, né? A Igreja Luterana do Centro de Nova Hartz. A primeira igreja construída em Nova Hartz foi uma IECLB, foi construída no centro da cidade, nesse mesmo lugar, só que em madeira. Depois ela foi reconstruída em alvenaria e até hoje está ali sendo usada e muito bem cuidada pela comunidade que professa então a sua religião ali. Os cemitérios também são um patrimônio cultural material, né? Eles contam a história das pessoas, eles falam da arquitetura, do jeito como os túmulos eram construídos, no que as pessoas acreditavam. Essas lápides mais antigas, elas são escritas no alemão bem antigo, que poucas pessoas ainda conseguem ler, mas ali está escrito onde que a pessoa nasceu, com quem que ela casou, que idade ela tinha quando faleceu. Então, conta muito da história da cidade. E esse cemitério aqui é o primeiro de Nova Hartz. Ele foi construído nas terras do o Jacob Hartz, né, que era irmão do Guilherme Hartz, também ali no bairro Primavera. E ele é mais ou menos de 1850, esse cemitério. Os salões de baile, as casas de comércio também são patrimônio cultural material das cidades. Aqui nós temos na foto mais de cima, foto do mesmo lugar, tá? Era o salão de bailes e casa de comércio do Henrique Hoffmann, que fica do lado dos calçados Sandra, tá? Essa casa foi construída em 1887 pelo Philippe Blum. Depois ele passou esta casa para o genro dele, né, e para a filha, para o Henrique Hoffmann. Ali era casa de comércio, era salão de bailes. Também ali foi fundada a Sociedade Germânia, né, além da Sociedade de Canto Concórdia, que ainda existe no centro, ainda tinha a Sociedade Germânia, que teve uma vida mais curtinha. Essa foto é de 1922, tá?
Hoje, essa casa é um mercado, um supermercado Hag, e fica no bairro Imigrante. As atafonas, lembram que eu falei para vocês já das atafonas, que é o lugar onde se produzia farinha de mandioca? Aqui nós temos a foto de cima da atafona Brunner e essa aqui de baixo é da atafona Henkel. Então, ainda são atafonas que existem na nossa cidade, a atafona Henkel está praticamente caída, né? Quase não existe mais, mas ainda estão ali como registro, né? Desse período da história da cidade. Outras coisas que também são patrimônio cultural material são as obras de arte, como as pinturas, as esculturas, os livros, as fotografias, os objetos, como os objetos do acervo do museu, né, os documentos. Então, essas coisas que a gente pode pegar e que a gente precisa preservar a materialidade, a gente não pode deixar a casa cair, a gente não pode deixar o livro desaparecer, a gente não pode rasgar a fotografia nem o documento, a gente não pode quebrar ou destruir o acervo do museu, por isso são patrimônios culturais materiais, tá? Espero que vocês tenham entendido. Espero vocês no vídeo 3, onde nós vamos falar sobre o patrimônio imaterial. Lembrando que patrimônio é uma herança que recebemos do passado com a obrigação de preservar para o futuro, porque fala das memórias e das histórias da cidade. Tchauzinho, até mais.